Toca-Livros e Escritores Admiráveis apresentam Subterrâneo Ascensão, de Anne C. Becker, narrado por Paola Molinari. Prefácio. Muda-se o espaço, permanece, porém, a essência da raça. Sim, a raça humana tem suas nuances que diferenciam cada indivíduo de seu semelhante, seja no aspecto corporal, visível ao olhar, seja no sentido mental, psicológico, apenas percebível pelo observador de palavras, gestos e mudanças de comportamento. A presente obra Subterrâneo Ascensão é uma genial criação em que a autora explora apenas o psicológico sentimental de várias interessantes personagens, praticamente sem cara física, mas compreendidas por seus comportamentos ao viverem num futuro não definido, em um mundo edifício subterrâneo, em que a superfície, imagina-se a terrena, tornou-se hostil, mortífera. Tem quem domina, tem quem se rebela, tem o castigo de morte por uma plataforma que joga os condenados sem muito direito à defesa à superfície mortal, quando então sobra o consolo final de ver a clara luz solar. Como é governado esse mundo? Quem tem o poder e como se identifica as pessoas? Qual é a rotina dos moradores? Em que espaços vivem? Essas e outras muitas perguntas são respondidas no texto de 34 capítulos. As várias e diversas personagens disputam poder, sentimentos, a vida a cada instante. Quem não concorda, se rebela. Há chance de sucesso em se rebelar. Saiba-o lendo a história. A história de uma narrativa que prende o leitor do início ao final, mostra a forma das relações familiares e trata tudo com naturalidade surpreendente. Não se pode deixar de ler o epílogo, a máxima da surpresa. Boa leitura e diga aos amigos se gostou. Roque Aloysio Weschenfelder, escritor e crítico literário, na voz de Paola Molinari. Capítulo 1. Mais um dia começava. Carolina acordou e abriu os olhos. O sono deixava sua visão embaçada. Era nesse momento em que gostava de observar a luz de seu quarto. Diziam que o sol era como uma bola de fogo gigante com bordas mal definidas. Ela o imaginava ali, porém maior e mais quente. Ela nunca vira a grande estrela. Dos que moravam ali, ninguém o vira. O que sabiam era pela leitura. Livros antigos descreviam como ele acordava e se punha, como deixava o céu de múltiplas cores em sua presença, do azul claro até o vermelho, e como, em sua ausência, tudo era escuro. A escuridão todos conheciam bem. Era o que acontecia ali quando havia algum problema com o fornecimento de luz, o que se tornara cada vez mais frequente nos últimos anos. A luz artificial ficava acesa 24 horas do dia, já que ainda usavam a unidade de dia como antigamente. Dentro das unidades, que seriam as casas de outrora, as luzes eram desligadas, mas uma tênue luminosidade, vinda de fora, teimava em iluminar as sombras. Se não fossem os relógios, que voltaram a funcionar à corda, seria difícil de saber que horas eram e se era hora de acordar ou de dormir. Não fazia sentido falar em dia ou noite. O que eles viviam eram noites sem fim. Acordavam no horário em que deveriam, faziam suas atividades, comiam, bebiam e voltavam aos seus cubículos para iniciar tudo novamente. O afastamento da superfície terrestre ocorrera após o ar ter se tornado venenoso para a respiração. Não foi súbito, foi um processo longo, o que possibilitou uma migração para o subterrâneo estruturada. Esse lapso de tempo permitiu que soluções fossem achadas para o cultivo de plantas e a sobrevivência de alguns animais, além de um estabelecimento de regras e normas para manter a sociedade viável por tempo indeterminado. Algumas delas nunca haviam sido utilizadas, como a determinação genética de aptidões. A profissão das pessoas e seus papéis nessa nova sociedade eram ditados pelos seus genes. Em um primeiro momento, há centenas de anos, as pessoas mantiveram suas atividades, mas conforme as novas gerações chegavam, seus destinos foram estabelecidos e marcados com base em seu DNA. Decidiam-se líderes, professores, advogados, juízes, conselheiros, médicos, engenheiros, agricultores e todas as outras posições com base nisso. A produtividade e capacidade de trabalho eram essenciais para a manutenção da vida. Com esse objetivo,
reativaram uma prática cruel do passado longínquo. As pessoas com alguma limitação, física ou mental, adquirida ou congênita, eram condenadas à plataforma. Essa era uma espécie de elevador, mas para uma gaiola, onde a pessoa era colocada e levada para a superfície. Uma vez chegando lá, o chão da plataforma continuava a subir por toda a extensão da grade. Então, se inclinava para expulsar a vítima, permanecendo nessa posição por algumas horas, até retornar. Ninguém nunca voltara. Carolina olhou o horário e percebeu que precisava se apressar. Perdera-se em seus devaneios solares por tempo demais. Ela dormia em um beliche na parte superior, e seu irmão, Douglas, na parte inferior. Ela se pendurou para poder olhar se ele ainda estava ali, mas a cama já estava arrumada. Lençóis, travesseiros, cobertores, fronhas, quase todos os tecidos eram da mesma cor, um cinza, nem claro e nem escuro. Poucos indivíduos possuíam tecido de alguma outra cor. O colorido não era importante para a sobrevivência, e há muito haviam aberto mão das belezas outrora importantes. Vestir-se era uma atividade fácil. A temperatura era mantida em agradáveis 25 graus, com pouquíssima variação. As opções de vestimenta variavam entre a roupa do acordar e a de dormir, com 2 pares de cada para os indivíduos. Novos pares eram dados após o tempo calculado de vida média dos tecidos e, assim, viviam com o mínimo necessário. Carolina tirou suas roupas de dormir e as substituiu pelas de acordar. Ficou aliviada de o irmão já ter saído do quarto, pois o local era tão pequeno que seria impossível ambos se trocarem ali, e ela teria que fazer malabarismos corporais em sua própria cama. O quarto não possuía mais de 4 metros quadrados, o suficiente para caber o beliche, um pequeno armário e uma mesa com um banquinho. Tudo era de metal e também cinza. Ela saiu rapidamente do quarto, passou no banheiro para fazer suas necessidades matinais e limpar os dentes e o rosto, e foi para a cozinha onde seu irmão e sua mãe conversavam. Avistando-a, a mãe deu-lhe um beijo suave na testa, seguido por um bom dia, enquanto Douglas deu-lhe um soco suave no ombro e perguntou o porquê de ter demorado tanto. Ela sorriu e não respondeu. Pegou uma caneca, serviu-se de uma de suas porções de leite do dia e decidiu tomá-la de pé devido ao avançado do horário. A cozinha também era bem pequena. Havia um armário para as comidas, um para os utensílios do dia a dia, um tipo de forno, no qual se cozinhava tudo, um refrigerador que mantinha a conservação de determinados alimentos e uma mesa acoplada a 2 bancos que acomodava até 4 pessoas sem conforto. Além disso, o cubículo deles ainda contava com uma sala em que havia um tipo de sofá que era preso à parede, também de metal, que acolhia o mesmo número de pessoas como na mesa da cozinha, e uma tela de computador que possibilitava receber informações diárias, fazer leituras e solicitar as necessidades de alimentos. Carolina e Douglas pegaram suas coisas. Embora fossem irmãos, eram muito diferentes entre si. Carolina tinha quase 15 anos, cabelos ondulados e castanhos na altura dos ombros. Seus olhos negros eram emoldurados por cílios longos. Era bastante esbelta, não muito alta, e seu corpo começava a se delinear como o de uma mulher. Ela era transparente como um vidro. Seus sentimentos estampavam-se no rosto, fossem alegria, tristeza, raiva, indignação. Não era necessário dizê-los. Ela era um livro aberto. Por orientação da mãe e insistência do irmão, tentava trabalhar nisso, mas não evoluía muito. Douglas tinha cabelo castanho claro, muito liso, daqueles em que é impossível fazer qualquer penteado, e por isso optava por usá-lo bem curto. Seus olhos eram castanho esverdeados. Era quase da mesma altura da irmã, mesmo tendo ingressado na puberdade não há muito tempo. Nos últimos meses, começava a ter a sombra de um bigode e cavanhaque. Era uma pessoa sempre de bem com a vida, sorridente e positivo. Algumas vezes até demais. Os irmãos separaram-se na porta da habitação. As profissões consideradas de maior uso intelectual ficavam localizadas nos andares mais altos. As aulas para os futuros profissionais também eram ministradas lá. Outras atividades mais braçais e relacionadas a serviços eram realizadas por mais pessoas e ficavam nos andares mais inferiores. Seus aspirantes também eram ensinados lá. Douglas iria subir. Geneticamente, suas aptidões mostravam propensão para carreiras como advocacia, direito ou aconselhamento. Carolina desceria. Ela fora designada para a carreira de plantio, cultivo, cuidado com animais,
ou geração de energia. Assim que eles se separaram, a mãe deles saiu. Achava que ainda os encontraria ali, mas não. Helena era uma mulher de quase 50 anos, metade deles dedicado ao cuidado dos semelhantes. Ela era médica e também trabalhava nos níveis superiores. A tecnologia ajudava bastante no diagnóstico e tratamento de doenças, mas ela não era apenas técnica. O que a diferenciava dos demais era ser doce e amigável, preocupando-se em deixar seus pacientes o mais confortáveis que ela conseguia e o mais informados para se sentirem seguros. A única parte da sua profissão que ela não gostava era a possibilidade de esses pacientes desenvolverem alguma limitação motora ou neurológica. Quando isso acontecia, eles eram levados à plataforma. Era a regra. Ninguém conseguia mudá-la. Agradecia por essa situação ser rara. Se não fosse assim, não suportaria. Fechou a porta e caminhou pelo corredor estreito que comunicava as habitações daquele andar até o hall que lhe daria acesso aos elevadores. Devido ao horário, havia uma fila de pessoas aguardando sua vez. O ascensor abriu as portas e as pessoas foram entrando organizadamente, como de costume, até que todas as luzes se apagaram. Um mundo subterrâneo, sem luminosidade, fica assustador, principalmente quando as portas são mantidas abertas pela eletricidade. Em sua ausência, elas se fecharam e levaram o que estava em seu caminho. Gritos ecoavam pelos estreitos corredores e se somavam, tornando-se ensurdecedores. Foram 4 minutos até a energia voltar. Apenas 4 minutos que mudaram algumas vidas. Quando a luz voltou, foi possível enxergar os feridos. Algumas pessoas se machucaram com a confusão, outras com o fechamento das portas do elevador e essas mais graves. Helena estava agachada, agarrada com o braço que lhe restava na grade ao lado do elevador, seu agressor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e não eram pela dor. Sabia o que iria acontecer e acreditava que não teria a chance de se despedir de seus filhos. Não precisou esperar muito. Braços a levantaram e a levaram dali para não mais voltar. Capítulo 2. No momento do apagão, Andréa estava reunida com seus conselheiros. A administração da sociedade era muito semelhante à antiga monarquia. Um casal de regentes costumava tomar as decisões, auxiliado por um grupo de pessoas com conhecimentos diversos. Desde a doença de seu marido e sua sentença à plataforma, ela governava sozinha. Os 4 minutos de escuridão foram mais calmos naquela sala. Eles apenas aguardaram a energia se restabelecer e continuaram. Mas Andréa teve a brecha que precisava e aproveitou. Senhores, precisamos de uma solução para este nosso problema. Com o aumento da população, a necessidade de energia vem crescendo. Já deslocamos mais pessoas para este fim, mas nossas medidas não estão sendo suficientes. Precisamos de novas alternativas. Quero todos com foco total na resolução deste problema, pois foi interrompida por um informante. Excelência, desculpe a intromissão, mas a falta de energia gerou vários acidentes e temos algumas medidas a serem tomadas com urgência. Compreendo. Favor encerrar a reunião, retomaremos amanhã. Agradeço a todos, dispensados. Todos se levantaram e começaram a sair quando a voz de Andréa ecoou em uma ordem. Todos menos você, Francis. Precisamos conversar. Ele parou, a poucos passos da porta, e calmamente retornou à sua cadeira. Esperaram todos saírem e a porta se fechar. Quando tinham certeza de não serem mais ouvidos, ela começou. Seu tempo está acabando, Francis. Algum progresso de seu experimento? Eu já lhe dei verba, carta branca, tudo o que me pediu. O que mais você precisa? Vou precisar de cobaias agora, disse ele com naturalidade. Ela fez uma expressão de perplexidade, seguida de outra de felicidade. Você quer dizer que... Quero dizer que este apagão não foi casual. A sua carta branca me dava liberdade para qualquer ação. E como o projeto está pronto, precisamos iniciá-lo. E para isso, precisamos de pessoas. Saímos da fase de testes iniciais. Andréa abriu um largo sorriso. Ela estava agitada com o ocorrido e ainda de pé andando de um lado para o outro. Mas após aquela novidade, sentou-se bem perto dele e continuou. Quando você ia me dar essa ótima notícia? Tivemos boa evolução nos testes iniciais. Quero saber os detalhes. Francis respirou fundo, pois a história era longa, mas lhe dava prazer falar sobre seus triunfos, então não poupou os detalhes.
Ela sabia da ideia inicial, baseada em informações antigas e em algumas teses de física e biologia. O ser humano produz energia em seu corpo diuturnamente em cada uma de suas células. E essa energia é usada em várias atividades do corpo humano. O desafio era como conseguir fazer com que essa energia fosse coletada e transformada em energia elétrica. As tentativas iniciais com inserção de fios condutores nos corpos de animais não funcionou. Havia vários problemas que fizeram com que novas formas fossem pensadas. Então, começaram a testar uma forma de líquido que conseguisse manter a nutrição dos corpos, desse um grau suficiente de sedação e armazenasse a energia que pudesse ser convertida por uma máquina. Após várias tentativas, conseguiram uma mistura ideal que nutria e permitia, inclusive, ser respirada. Os animais ficavam imersos dentro dessa mistura como se fossem bebês, mas sem o cordão umbilical, dentro de uma espécie de casulo que restringia os dois, e dele saía um fio condutor que coletava a energia e a conduzia para um sistema de armazenamento. Com isso, as quedas de energia parariam de acontecer. O processo fora validado em pequenos animais, mas a quantidade de energia delas era muito pequena. Eles precisariam de milhares, milhões de pequenos animais para isso. Mas se tivessem algumas pessoas, talvez centenas, conforme o tempo fosse passando, eles teriam o suprimento que precisavam. Por isso, a ideia de gerar um apagão no horário de maior locomoção das pessoas. Acidentes ocorreriam e essas pessoas saberiam seu futuro. A morte na plataforma. Dessa forma, poderiam oferecer uma saída para esse triste destino. Algumas se voluntariariam para resolver o problema que causou o acidente, uma atitude bastante nobre. Muito interessante seu ponto de vista, meu caro Francis. Mas corremos risco de perder pessoas que são importantes para nós. Poderíamos ter pensado em algo diferente, uma aposentadoria após anos de serviço ou algo do gênero. Seria uma fonte mais a longo prazo de voluntários. O comentário tinha uma frieza na voz que poderia congelar o ar no entorno deles. Minha cara, primeiro eu nunca tomo uma ação de que eu não tenho controle. Você vai descobrir isso em breve. E quanto a longo prazo, teremos que pensar nisso. Eu só providenciei um teste com pessoas para validar nosso teste prévio em animais. Uma vez que ele dê certo, podemos pensar nessa sua ideia ou talvez em outras. Dizendo isso, ele pousou a mão docemente no queixo de Andrea. Ela se levantou rapidamente. Cuidado, Francis. Sei que você está entusiasmado com seu possível sucesso. E deu bastante ênfase ao possível. Mas precisamos tomar cuidado com as aparências. Pelo menos aqui. Ela sorriu. Afinal, ninguém pode suspeitar que haja algo entre nós. Claro, Excelência. Serei cauteloso, pelo menos por enquanto. Quantas pessoas teremos para a fase 1? Ainda não tenho essa informação. Preciso checar com os informantes, mas creio que menos de 10. Mas é o suficiente, por agora. Vamos pensar nos próximos passos. Temos alguns desafios. Como vamos levar isso para o conselho? Como vamos esconder isso da população? Ela voltara a andar de um lado para o outro, pensando em como teria apoio para aquela ação. Sua mente funcionava a 1000 por hora, mas não acreditava que conseguiria a adesão de muitos. Francis levantou-se e a segurou pelos ombros, fazendo-a olhar em seus olhos. Quando ela focou em seu rosto, ele sorriu e disse: Talvez não precisemos do conselho. Já fizemos muitas coisas sem eles saberem. Esta seria apenas mais uma. Mas como? Falou ela hesitante. Eu tenho possibilidades em mente, mas preciso checar a execução. Sabe que é por isso que eu sempre gostei de você? Sempre está um passo na frente de todos. Vou aguardar sua averiguação e, caso seja possível, sua solução. Enquanto isso, vou oferecer nossa misericórdia aos afetados pelo seu plano e verificar se você não cometeu erros. Ela saiu da sala após terminar a frase. Ele sentou de novo, estampou um sorriso de realização no rosto que não foi visto por ninguém. Ele não cometera erros. Ele resolvera um problema antigo que há muitos anos atormentava sua querida Andrea. Ela ainda não sabia, mas ficaria muito feliz. Era seu presente pessoal a ela. Ele lhe devia isso. Capítulo 3. Carolina já chegara ao seu destino no momento do apagão. Ela estava na estufa com seus colegas formando o grupo para as atividades do dia. Os 4 minutos ali não foram turbulentos, apenas de uma escuridão intensa.
Tão logo a luz voltou, o orientador entrou na sala para distribuir as tarefas do dia. A turma, para aquele dia, era constituída de 10 pessoas, as quais se dividiriam em 2 grupos. Um grupo responsável pela preparação da terra e recipientes para cultivo, e outro pela escolha de o que seria plantado naquela semana. O professor estabeleceu o segundo a fazer para Carolina e seus colegas. Tiago conhecia aquele grupo há muito tempo e possuía um objetivo maior com aquela escolha. Tinha uma teoria que vinha se estruturando ao longo dos anos e ali havia mais uma oportunidade de testá-la. Após atribuir as atividades, fez uma solicitação e uma pergunta. Para as tarefas, eu gostaria que vocês nomeassem um capitão ou capitã para cada um dos grupos. Alguma dúvida? Ele mal terminara a frase, Carolina, que já fora escolhida como representante do grupo, adiantou-se. Para escolhermos o que vai ser plantado, eu queria algumas informações, se possível. Claro, Carol. O que você quer saber? Temos algum alimento em especial com estoque baixo? Em qual tipo de solo vamos plantar? E em qual das estufas? Porque só podemos fazer nossa escolha dependendo da exposição à luz, temperatura, quantidade de água e necessidade atual dos nossos estoques. Sugiro que seu time levante essas informações como parte preliminar da tarefa, caso todos concordem com seu posicionamento. Na verdade, você quer que aprendamos a checar tudo isso antes de fazermos alguma coisa, não é? O que eu realmente quero, Carol, é que vocês aprendam a pensar, e não apenas para obedecer a ordens, independentemente de qual papel que desempenhem nessa sociedade. Alguma outra pergunta? O silêncio se fez, e nenhuma outra pergunta foi proferida. Tiago então deu a ordem. Mãos à obra, pessoal! O grupo preparava-se para ir em busca das informações necessárias, com Carolina dividindo as tarefas entre os membros e os locais onde deveriam ir, mas uma visita os interrompeu. Tomás, filho único de Andréa e provavelmente o próximo administrador do local. Não era raro ele aparecer nos andares inferiores, principalmente devido à sua amizade com Carolina. Ele também era muito amigo de Douglas e um pouco mais velho que ele. Ambos possuíam aptidões complementares. Então se ajudavam nos estudos. Tom se dirigiu ao professor amigavelmente apertando-lhe a mão. Tiago, bom dia. Desculpe a intromissão e a interrupção, mas preciso falar com Carolina por um instante. Ao dizer o por um instante, apertou um pouco mais a mão dele e olhou com expressão de preocupação por uma fração de segundo. E por isso, Tiago notou que a conversa iria durar mais que isso. Apenas retribuiu o aperto de mão e pousou sua outra mão sobre a mesma, dando apoio enquanto respondia. Claro, o tempo que for necessário. E fez sinal para Carolina acompanhá-lo. Carolina, mesmo achando a situação inusitada, seguiu o amigo que estava estranhamente calado até uma sala próxima. Eles entraram, Tom fechou a porta, ainda procurando como dar aquela notícia. Perdeu-se olhando para o chão por mais tempo do que seria o adequado, procurando as palavras certas. Elas não existiam. Teria que simplesmente falar. A demora em iniciar a conversa fez com que Carolina iniciasse. Tom, você está bem? O que houve? Não deveria estar em aula nos andares superiores com meu irmão? Ele olhou em seus olhos e subitamente segurou sua mão. Eram amigos há algum tempo, mas ele nunca fizera aquilo. Ela se surpreendeu, mas não teve tempo de responder, pois ele disparou. Nós estávamos até o apagão. Com ele houve vários acidentes, entre eles um com sua mãe. Ficamos sabendo primeiro. Douglas está com ela e eu vim falar com você. Que tipo de acidente? Ela passou a considerar as possibilidades, onde a mãe poderia estar quando tudo aconteceu. Sua mente gerava hipóteses. Ela provavelmente estaria a caminho do hospital, mas ainda não teria chegado nele. Dessa forma, a melhor suposição era o elevador. Caso fosse isso, poderia ter caído ou a porta poderia ter destravado e tê-la machucado. Ambas eram ruins. O pânico se espalhou por ela. Antes mesmo de Tom começar a falar. Conte-me o que houve com a minha mãe. Agora a voz era de súplica. Quando a luz acabou, ela estava entrando no elevador no andar de vocês. A porta destravou e fechou no braço dela. Por causa disso... Onde ela está? No hospital. No hospital? Achei que estaria entrando na plataforma. Agora era alívio que se percebia nas palavras. Por enquanto, respondeu ele com tristeza. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com indignação. Eles se conheciam há tempo suficiente para entender o que ela pensava. A mãe era médica, havia cuidado de muitas pessoas. Ela merecia um destino melhor. E ele era filho de Andréa. Ela o interrogava com um olhar se não poderia interceder. Ele respondeu, mesmo sem ela ter falado alto. Eu já tentei falar com minha mãe.
Eu juro que tentei, mas o ponto dela é que não existem exceções. Todos são iguais. Aconteceu até com meu pai, Carol. Eu entendo o que você está sentindo. De verdade. Eu era pequeno, mas me recordo da sensação de quando meu pai foi colocado na plataforma. Eu sinceramente sinto muito. Você não entende. Eu e o Doug não temos pai. Você tinha sua mãe e nós não temos ninguém. Vamos ficar sozinhos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Tom desenlaçou as mãos deles, que estavam juntas, e a abraçou. Ao sentir o apoio do amigo, ela desabou em soluços, misturados com raiva. Seu rosto estava vermelho pelo misto de sentimentos, ira e tristeza. Aquele sistema era injusto. Havia formas de as pessoas se manterem ativas e produtivas, mesmo com alguma deficiência. Isso já ocorrera na sociedade antes de se tornar subterrânea. Por que retrocederam? O sentimento de impotência e injustiça tomou-a por completo. Quanto mais ela soluçava, mais Tom a continha e a abraçava. Ele lhe deu um beijo no topo da cabeça e, cuidadosamente, pensou nas próximas palavras que diria. Não acredito que possamos mudar as regras de hoje para amanhã. Talvez seja o momento de convencer sua mãe a lhes contar quem é o pai de vocês. Ele ainda pode estar aqui, pode ajudar vocês. Ela o afastou, mas não de uma forma agressiva, apenas para poder olhar em seus olhos para responder. Ela nunca quis falar sobre isso, nunca. Tentamos várias vezes e a resposta sempre foi a mesma, que ela queria ter filhos, mas que não queria se casar, que éramos filhos só dela. Mas a situação mudou, Carol. Você acha que, em virtude do ocorrido, ela não poderia ser convencida? Ela não mudaria de ideia? Insistiu Tom. Não sei. Conhecendo a teimosia da minha mãe, ou a obstinação dela, se você preferir chamar assim, eu acredito que não. Tenho a sensação que você teve a mesma conversa com meu irmão, estou certa? Ele sorriu timidamente, para não parecer que faltava sensibilidade ou respeito pelo que ela estava passando, e concordou com um meneio da cabeça. Então Doug está nesse momento tentando convencê-la? Espero que sim. Então, talvez 2 pessoas tentando possam ser mais efetivas que uma. Precisamos dobrar as chances dele. Você vai comigo até lá? Claro, sempre que você quiser. Retrucou ele e ruborizou um pouco. Falou mais do que deveria. Definitivamente, aquele não era o momento para aquilo. Seus músculos se tensionaram pelo receio da reação dela. Carolina não estava mais chorando. Ainda sentia raiva. A sensação de impotência também a assolava, mas já reassumido o controle das suas emoções, pelo menos nas aparências. Como estava focada em seu problema, não percebeu o verdadeiro sentido da resposta de Tom, a quem considerava apenas um bom amigo. Vamos, o que estamos esperando? Quanto mais tempo ficarmos aqui, menos eu ajudarei meu irmão. Então ambos saíram da sala onde estavam e foram em direção ao hospital. Capítulo 4. Assim que soube do acidente, Doug abandonou suas funções do dia e foi em direção ao hospital, que não se localizava longe de onde estava. Ficava em um andar abaixo. Seria possível alcançá-lo pela escada central. Antes de descê-la, observou por um momento aquele local. Debruçou-se na grade e olhou para baixo. Quantos andares será que tinha no total? Havia troca de elevadores, escadas, então a visão que obteve era de um emaranhado de metal a perder de vista, um verdadeiro labirinto. A luz fraca fazia parecer que aquele abismo não tinha fundo. Por um instante, pensou em quantas pessoas poderiam ter sido impactadas por aquele apagão. Ouviu Andréa falando com Tom que foram cerca de 10, mas poderia ser pior, principalmente se aquele incidente começasse a ser mais frequente. Deveria haver uma forma de resolver esse problema. Ele tinha que pensar. Precisava ajudar com alguma solução. Afinal, esse era seu papel. Nada vinha à sua mente. Suas forças estavam voltadas a encontrar o que falar para a mãe. Era triste ter que se despedir dela, e seria difícil tentar extrair a informação sobre a paternidade deles. Mas ele concordava com o amigo. Talvez essa fosse a única chance de eles saberem. Esperava que Carolina não demorasse muito. Ele precisaria de ajuda para essa missão. Desceu a escadaria devagar. Assim que chegou ao andar de baixo e virou à direita, a entrada do hospital se abriu à frente dele. Era um dos lugares mais claros e com certeza o mais limpo dali. Era conhecido de várias pessoas que trabalhavam ali e muitas, ao vê-lo, colocavam a mão em seu ombro ou o olhavam com compaixão. Ele não gostava daquela situação, da aura de pena que estava se espalhando. O destino às vezes era cruel e injusto, mas era algo que não se podia controlar. Então o melhor era aceitá-lo e adaptar-se a ele.
Viu uma enfermeira que costumava trabalhar com Helena e parou para perguntar a ela onde encontraria sua mãe. Aline? Douglas! Sinto muito pela sua mãe. Ela vai fazer muita falta aqui. Você sabe como todos nós a adoramos. Ela é muito especial. Obrigado. Sabe onde ela está? Sim, nesse mesmo andar, a 5ª porta à esquerda. Você consegue ver daqui. Tem um guarda na entrada. Respondeu e apontou em direção ao local e à pessoa que falava. Por que há um guarda na porta? Perguntou ele intrigado. Francis e Andréa chegaram há algum tempo. Andréa já foi, mas Francis ainda está falando com ela. O guarda veio com eles. Provavelmente irá levá-la quando Francis sair. Douglas ficou desanimado. Acreditava que teria mais tempo. Mas, vendo pelo lado positivo, o que ele sempre tentava fazer, caso não houvesse outras vítimas, não poderia falar com a mãe, então não deveria reclamar. Não sabia se chegava próximo ao quarto ou se esperava Francis sair para se aproximar. Decidiu ficar a meia distância e aguardar. Dentro do quarto, Helena e Francis conversavam. Então, vocês estão me dando a opção de não ir para a plataforma e trocar esse destino para ser cobaia nesse seu novo experimento, é isso? Perguntou ela. Andava de um lado para o outro segurando o braço enfaixado que fora arrancado. É uma boa opção, Helena. Pelo menos você ficaria viva e, quem sabe, o futuro, talvez, em algum momento, poderia voltar. Não sei se é muito diferente, não é, Francis? Entendo que esteja buscando uma saída, mas ambos sabemos que, independentemente da minha escolha, eu nunca mais vou ver meus filhos. Você não tem certeza disso? Claro que tenho. Não há razão para exceções. Não tivemos nenhuma na história desde que mudamos para o subterrâneo. Mesmo que acredite que seu futuro não seria diferente, pense que você poderia ajudar outras pessoas dependendo do que escolher. Se o experimento der certo, esses acidentes não acontecerão mais. Pelo menos você não estará jogando sua vida fora, insistiu. Ela parou de andar e olhou fixamente para ele. Tinha razão. Ainda poderia fazer diferença, mesmo que ninguém soubesse. Você está certo. Vou ser sua cobaia, mas preciso pedir um favor. Sei o que vai pedir, Helena. Não precisa, eu garanto. Falando isso, ele segurou a mão dela. Eu já fiz essa promessa há muitos anos, não me esqueci dela. Francis, sua promessa é em relação apenas ao seu filho. Agradeço muito a você por ter se disposto a me ajudar nisso. Nós nos conhecemos desde crianças, até tivemos nossos momentos. Sei que eu o magoei quando decidi que não queria casar e não queria ter nenhum relacionamento. Mas mesmo assim, quando decidi ter um filho, você sabe o quanto eu queria um herdeiro. Não teria outra chance. Você também me deu essa possibilidade. Ele a interrompeu, deixando claro que o acordo privilegiava a ambos. Pode ser que tenhamos nos ajudado, mas eu queria pedir para você ficar de olho em Carolina também. Sei que o vínculo não será o mesmo, mas não posso desaparecer da vida dele sem deixar alguma garantia. Prometa-me, Francis, por favor. Antes que ele pudesse responder, começaram a ouvir vozes discutindo do lado de fora. Pelo menos 3. Um homem que subiu cada vez mais o tom, Carolina, que gritava a plenos pulmões que iria entrar no quarto de qualquer forma, e Douglas, que tentava acalmar a irmã. Helena e Francis se entreolharam, e ele achou melhor intervir antes que o guarda tomasse alguma atitude mais intempestiva. Abriu a porta, enquanto agradecia mentalmente aquela interrupção. Não poderia ter sido mais propícia. Enzo, o que está acontecendo? Senhor, essa mocinha insiste em entrar no quarto. Eu expliquei que o senhor ainda estava conversando com a vítima, mas ela não quis entender. Tentou entrar à força e tive que detê-la, respondeu o guarda, fazendo voz formal. Douglas continha a irmã em um abraço, enquanto tentava acalmá-la. Sua face estava vermelha de raiva e respirava pesadamente. O irmão falava baixo em seu ouvido, tentando acalmá-la, mas não parecia ter êxito. Francis fez um sinal ao guarda que esperasse e outro para que Carolina e Douglas entrassem. Ela se desvencilhou dos braços do irmão e entrou com passos pesados, correndo para a mãe quando a viu. Os dois a abraçaram e ficaram assim, os 3, por algum tempo. Francis aproveitou o momento para se retirar. Na porta, orientou o guarda. Deixe que se despeçam, mesmo que leve um certo tempo, ok? Sim, senhor, respondeu o guarda, batendo continência. Dentro do quarto, Helena finalmente afastou os filhos e pediu. Deixem-me olhar para vocês. Estão tão grandes. Tenho tanto orgulho de vocês. Espero que sempre se lembrem disso. Então deu um beijo na fronte de cada um. Douglas a abraçou novamente com força. Enquanto isso, Carol disparava a falar. Isto é um absurdo! Não é justo!
Você ajudou gente a vida toda e é assim que será paga? Que adiantou todos esses anos se dedicando a salvar os outros se não pode fazer nada por você mesma? Se isso não lhe dá vantagem nenhuma? Foi tudo em vão. Não me conformo com isso. Minha querida, você sempre foi mais questionadora, mas para o seu bem. Deixe isso para lá. As coisas são como elas são. Reverberar não vai lhe trazer bem algum. Tudo o que fiz foi porque quis. Eu me sinto bem em ajudar os outros e faria tudo novamente, mesmo que soubesse que estaria nesta posição hoje. Fui feliz todos esses anos fazendo o que amo. Além disso, sou muito grata e feliz por ter tido vocês. Agora vocês precisam ser fortes e seguir suas vidas. Eu sempre estarei com vocês bem aqui. Dizendo isso, tocou o peito de cada um no lugar do coração deles. Douglas achou que ali poderia ter uma chance e disparou. Seria mais fácil se tivéssemos alguém com quem contar. Mãe, sei que você nunca quis nos contar, mas não acha que seria um bom momento para sabermos quem é ou quem são os nossos pais? Rugas apareceram na expressão de Helena. Eles já haviam tentado várias e várias vezes ter aquela conversa. A resposta dela sempre fora a mesma e não mudaria agora. Ela e Francis tinham combinado que a informação sobre Douglas ficaria apenas entre eles, e quanto a Carolina, não faria diferença ela saber. Já tivemos essa conversa antes. Vocês sabem minha opinião e ela não vai mudar agora. Mas mãe, insistiu Carolina, concordo com Douglas, a situação agora é outra. Poderia nos ajudar. Eu pedi a um amigo que ficasse de olho em vocês. Acredito que ele vá honrar esse pedido. Fora isso, não há mais nada que vocês precisem saber. Não gostaria de passar meus últimos momentos com vocês tendo essa discussão, disse Helena, dando o assunto por encerrado. Doug aceitou e se deu por vencido. Abraçou a mãe novamente e ficou assim por algum tempo, até Carolina romper em raiva. Você é tão egoísta! Agora vamos ficar sozinhos e não teremos a quem recorrer em caso de necessidade só porque você fez sua opção. Você não pode fazer isso conosco. Temos o direito de saber. É nossa vida. Gritou ela e saiu correndo do quarto chorando. Douglas libertou Helena do abraço, que provavelmente era o último. Sabia que estavam adiando o inevitável. Eles se fitaram nos olhos, ambos sendo invadidos por lágrimas. Abraçaram-se, agora sim, pela última vez. E então Helena aconselhou. Acho melhor ir atrás dela. Ele concordou com a cabeça, mas sabia que no momento em que ele saísse dali, Helena seria levada. Seu coração não queria que ele se movesse, mas sua razão dizia que não resolveria adiar por mais tempo. Apertou a mão da mãe, beijou-lhe a face e saiu ao encalço da irmã, sem olhar para trás. Ambos sabiam que Carolina iria sofrer quando olhasse para trás e percebesse qual fora a última coisa que falara para a mãe. Assim que Douglas passou pela porta, o guarda entrou e disse: Vamos? Helena não tinha outra opção que não a de acompanhá-lo. Foi o que fez. Capítulo 5. Douglas estava procurando a irmã há algumas horas, mas ela havia desaparecido. Ele procurara por todos os locais mais prováveis e falara com muitas pessoas, mas ninguém a tinha visto. Ele estava desanimado, e nessas horas ele preferia tirar o foco de seu problema para conseguir mudar a forma de ver e encarar o problema por outra perspectiva. Resolveu ir à biblioteca, ler sobre alguma coisa. Lá encontrou Tomás. Sentou na mesma mesa que ele e perguntou em um sussurro para não ser repreendido. Tom, achei que você ia acompanhar minha irmã até o hospital. O que houve? Tomás olhou para ambos os lados, garantindo que não vinha alguém na direção deles. Após se certificar que podia falar, respondeu. Eu fui, pelo menos até a porta, mas encontrei minha mãe, que insistiu que eu a acompanhasse. Então deixei a Carol entrar sozinha. Ela não estava muito bem. Como foi? Não muito bem. Suspirou ele, deixando-se escorrer pela mesa, como se o cansaço estivesse derretendo suas forças. O que houve? Douglas começou a contar o que ocorrera após o amigo ter deixado sua irmã no hospital. Falou sobre a dificuldade que ela teve de aguardar que a conversa entre Helena e Francis acabasse e como ela reagiu aos brados, querendo entrar no quarto de qualquer forma para aproveitar os últimos instantes com a mãe, mas sem poder. Contou sobre sua quase prisão pela afronta ao guarda e que ele teve que contê-la até a algazarra chamar a atenção de Francis, e ele gentilmente tê-la deixado entrar sem maiores consequências. Nesse ponto, Tom interrompeu. Você consegue entender o Francis? Eu tenho sérias dificuldades. Não tenho contato com ele. Nossos encontros são sempre eventuais.
Não o conheço, então não posso entendê-lo. Qual sua opinião? Tom olhou novamente para os lados, mas dessa vez não para ver se alguém os repreenderia pelo barulho. Ele queria saber quem estava por perto e poderia estar ouvindo. Baixou ainda mais o tom de sua voz para quase um sussurro. Tenho a sensação que ele é bem informado, até demais, e que age sempre em proveito próprio. Mas em algumas situações, como essa com sua irmã, ele parece ter um coração. Eu garanto a você que isso não é comum. Das vezes que o vi tomando decisões, costuma ser bastante frio, prático, quase cruel. Então, eu fico tentando entender o padrão do comportamento. Você acha que ele poderia ter algum motivo para ter nos ajudado? Alguma motivação escondida? Tom recostou-se na cadeira e as rugas em sua expressão, mesmo em uma idade tão nova, faziam o amigo perceber que ele estava procurando pontos para serem ligados. Francis e Andrea foram ao hospital falar com Helena, o que era incomum, já que não costumavam ter contato com as pessoas que iam para a plataforma. Também não era usual cuidarem dos ferimentos antes da sentença. Poderia ser relacionado ao número de pessoas feridas, pois demorariam algum tempo para mandar todas à superfície. Mas na plataforma, caberia mais de uma pessoa por vez. No entanto, não era a regra, e essa era sempre respeitada. Mesmo assim, por que Francis ficaria para trás para falar com Helena sozinho? Após instantes de silêncio, imerso nesses pensamentos, ele perguntou: Doug, sua mãe, meus pais e o Francis estudaram juntos, não é? Acho que sim. Eles têm a mesma idade e estavam na mesma linha de carreira como nós. Minha mãe nunca mencionou nada em relação a isso. A sua falou algo? Eram amigos? Insistiu Tom. Minha mãe falava muito pouco sobre sua vida quando criança e adolescente. Quando tentávamos perguntar, ela mudava de assunto. Não sei. É possível... Refleti um pouco, tendo uma ideia. Que haja uma forma de tentarmos saber. Você pode tentar falar com sua mãe. Tom riu alto devido à possibilidade remota de conseguir descobrir algo de sua mãe. O barulho fez com que eles fossem convidados a sair da biblioteca, e foi o que fizeram. Já estavam próximos ao horário do jantar e resolveram ir até o refeitório para ver o movimento e acabar o assunto. No caminho, conversavam. Acho pouco provável minha mãe falar alguma coisa, mas posso tentar supor pela reação dela. Vou tentar. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.